Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos, que maravilhoso e tremendo é nosso Senhor. Ele está acima de tudo, de todos, de toda a sua dor, de toda a sua angústia, de toda a sua desesperança, de toda a sua incredulidade. Ele está acima de tudo, nele tudo subsiste. Que maravilhoso nosso Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai maravilhoso, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, bendito Espírito Santo de Deus, revela-nos essa preciosa pessoa, Jesus Cristo. Ó Pai, fala aos nossos corações, fala ao coração dessas crianças. Nós queremos ter uma vida mais elevada, Senhor, mas a vida mais no alto. Ajuda-nos, Senhor, fala poderosamente a vida de todos nós. Nós oramos já agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós fizemos aquela colocação, teríamos alguns sábados falando sobre uma vida crucificada, mas, meus amados irmãos, não podemos falar sobre a vida crucificada se nós não termos a visão celestial em nossas vidas. A pessoa, a obra, o propósito, a mente de Deus para nossas vidas. Como esse cântico, esse último cântico, ele falou muito profundamente, porque ele está falando aquilo que está acima de tudo e acima de todos. Meus amados irmãos, diante da beleza e da grandiosidade do Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, não há tristeza, não há dor que possa suportar a beleza, a grandiosidade do nosso Senhor. Deus é bom. Falar de coisas celestiais e falar daquilo que está acima, irmãos, nós temos que falar aquilo que está acima de tudo mais. Muito mais. Muito acima de tudo, irmãos. Se nós formos ver as nossas vidas hoje, a vida da igreja, e quando fala da igreja, eu não estou falando sobre esses irmãos aqui, nós estamos falando da igreja de Cristo reunida no mundo todo. Todos aqueles que foram salvos pela graça de Deus, nasceram de novo, faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é única. Todas as confusões não é o Espírito Santo que faz. Quem faz as confusões somos nós. O Espírito é único, o corpo é único, o cabeça é único, a igreja é única. A autoridade é única, a soberania é única, a adoração deve ser única. Não deve haver nada, irmãos, entre nós e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Acima de tudo, muito acima de tudo, quando nós olhamos para nossas vidas, nós vemos nossas vidas de um modo geral, medíocre, diante da grandiosidade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e da grandiosidade que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ter uma vida terrena, amados, uma vida rasteira. Eu não estou falando de prosperidade, como é pregado, que é diabólico. Eu estou falando de prosperidade espiritual, onde a palavra de Deus diz: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acima de tudo, irmãos, muito mais acima de tudo. Nossos olhos precisam ganhar a dimensão
do que é vida celestial, do que é vida espiritual, do que é a igreja de Cristo, do que é o corpo de Cristo, do que Cristo é o cabeça. Nós temos todas essas deformidades no nosso meio evangélico e nós estamos incluídos. Porque Cristo não é o cabeça. Quem é o cabeça é um homem, é uma doutrina, uma denominação, uma instituição, mas não é Cristo. Porque se Cristo é o cabeça, irmãos, todos nós estamos unidos a esse cabeça, é um só corpo. Fora disso, amados irmãos, todas as distorções e todas as aberrações que existem em nosso meio, nós nos incluímos, nós não nos excluímos de nada não, irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Nunca diga que foi o Espírito Santo que falou para você dividir, porque é mentira. Nunca o Espírito Santo vai contra a autoridade e o cabeça que é Cristo. Muito pelo contrário, ele nos faz unidos em Cristo, numa pessoa. Não é numa instituição, não é num pastor, não é num pregador, não é num missionário, não é num apóstolo, seja bispo, seja o que for. Nós só temos um apóstolo, nós só temos um bispo, nós só temos um pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a nossa confusão é porque nós vivemos uma vida medíocre, rasa. E nós nivelamos a vida espiritual, irmãos, tão baixa que o mundo não percebe a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Porque está nivelado por baixo. Deus sempre levou o povo para o monte. Sempre, irmãos. Você vê quantos montes você tem no Velho Testamento. Sempre. Ó Monte Sião, ó Lebrão, vai falar a palavra de Deus. Ó irmão, e tantos outros. E nós vivemos uma vida tão rasteira. A palavra de Deus diz em Atos 2, versículo 7, versículo 2, que Deus, o Deus da glória, apareceu a Abrão. E Deus foi buscar Abrão na terra de Ur, nas trevas. Essa é a nossa história. Mas preste atenção a alguns textos. E você vai ver que Deus sempre esteve colocando Abrão diante da revelação celestial. Deus não tirou Abrão de lá para fazer dele um homem rico. Abrão não tinha nem terra, irmãos. Para enterrar a sua esposa, ele teve que comprar. Ah, mas Abrão tinha muito gados, e isso é verdade. Você não pode viver à luz das bênçãos do Velho Testamento. Você precisa viver à luz das bênçãos do Novo Testamento. O Velho Testamento são bênçãos terrenas. O Novo Testamento são bênçãos celestiais, espirituais. A grande confusão está aí. Campanhas, propósitos, programas, sacrifícios, tentando encher a nossa vida com coisas terrenas. Ninguém faz campanha para orar mais, para estudar a palavra de Deus, para santificar mais, para buscar mais o Senhor, para se arrepender. Não. Sempre um propósito é terreno, não é celestial. Deus tirou Abrão da terra de Ur, irmãos, e vamos ver lá alguns textos de Gênesis. Quando você vai estudar sobre Abrão, você precisa começar no capítulo 11. Deus apareceu a Abrão 11 vezes. 11 vezes. E se você estudar, cada vez que Deus apareceu a Abrão, Deus trazia para Abrão uma mensagem celestial, com um propósito, com um princípio. Irmãos, Deus não se move em nada se não for diante do seu próprio propósito. E o propósito de Deus não é terreno. O propósito de Deus é celestial.
Eu edificarei a minha igreja. Irmãos, a igreja ela é celestial. A natureza dela é celestial. O propósito dela é celestial. A autoridade dela é celestial. A comunhão dela deve ser celestial. E a adoração dela é celestial. Tudo que entra terreno nosso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o seu filho. E se o seu filho não está sendo formado na assembleia, se ela não está sendo formada individualmente e corporativamente, irmãos, Deus não manifesta a sua glória. O que as pessoas buscam? Espetáculo. Mas não é eco de um testemunho vivo de Cristo no lar, na família, na sociedade. Irmãos, Deus nos chamou para uma vida para o alto. Vocês lembram o cântico da romagem? Salmos 120 a 134, irmãos? Aqueles cânticos de degraus, eles iam subindo. E sabe aonde que eles tinham que chegar? Sião. Jerusalém. Porque Sião fala daquilo que é eterno, fala da graça de Deus e fala daquilo que está em Cristo Jesus. Então o alvo era ele mesmo. Então Deus tira Abrão da terra de Ur. E Deus diz, 12:1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra. A primeira coisa é isso, é separação. Não tem outro jeito, irmãos. Não há vida. Não há um processo cristão, não há um processo de crescer em Cristo. E quando nós dizemos crescer em Cristo, não é crescer nas bênçãos de Cristo. Não, irmãos, primeiramente é crescer no caráter de Jesus. Você pode ter as bênçãos e não ter caráter. O que autentifica o Filho de Deus é o caráter, não é a bênção. Você pode querer levar a cruz, mas você precisa levar a vergonha da cruz. E o que é a vergonha da cruz? O mundo olhar para nós e dizer, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Olha como eles casam, olha como eles têm a família, olha como eles vivem, olha como eles servem. Eles não estão amando o mundo. Irmãos, tem que sair. Sai da tua terra. Mas não é isso, irmãos, só. 13, eu vou citando os textos e já vou lendo, irmãos. O 13, 14. Quando houve aquela briga entre Ló, os pastores de Ló e de Abrão, isso também já é, briga entre pastores já é bem lá no início. Nós não estamos brigando com ninguém, graças a Deus. Mas isso existe, né? Por quê, irmãos? Porque existem dois tipos de pastores. Um pastor terreno e um pastor celestial. O pastor terreno ali está figurado pelos pastores de Ló. Enquanto os pastores de Abrão, celestiais, eles vão ter uma outra conotação na sua vida. Ló e seus pastores escolhem o melhor desta terra. Abrão escolhe o melhor da terra, que é Cristo. Os pastores de Ló, eles se aproximam de Sodoma e Gomorra. Abrão e seus pastores se aproximam do altar. Gênesis 22. Então lhe diz a palavra de Deus, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha. Irmãos, nós fomos chamados para ter uma vida celestial. A verdade é que nós nivelamos, o que nós almejamos. Primeiro que nós almejamos muita coisa errada, que são coisas terrenas. Segundo, o que a gente, qual o parâmetro de nós almejarmos, não é Cristo. O modelo que nós devemos almejar é Cristo.
E Ele é acima de tudo. E Ele é celestial. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio revelar ao Pai. E se você quiser conhecer o bondoso Pai, você precisa conhecer o amoroso Filho. Porque através do Filho, nós vemos o Pai. E Ele veio revelar o Pai. Mas no capítulo 15, versículo 5, diz: então conduziu até fora e disse, Abrão naquela circunstância, ele olha, cadê a descendência? Olha, minha esposa não tem filhos, ela já está velha. Irmãos, todas as nossas impossibilidades, elas são impossibilidades, porque nós não vivemos uma realidade celestial. Porque se vivemos uma realidade espiritual, irmãos, não importa se Deus dá ou não Deus dá, nós vivemos uma impossibilidade no mundo que jaz no maligno. E ele vai dizer assim, conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele vai dizer para Abrão no 2, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Aí os da prosperidade vai dizer aqui, bom, Abraão vai ser grande, né? Abraão vai ser um homem rico, poderoso, né? Irmãos, não confunda riqueza terrena com riqueza celestial. Não glorie o homem na sua riqueza, e não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o poderoso no seu poder. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer. E você conhece a Cristo através da glória da cruz. E fora dela, não há glória nenhuma. É glória do homem, passageira, mundana e vai ficar. A glória nossa é imutável. A glória nossa é invisível. Mas ela é real em Cristo Jesus, através da cruz. Ele fala, sai e olha para o alto. Olha o 17, irmãos. 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes. Lembre-se que Abrão cometeu o seu erro, nós sabemos disso, 13 anos Deus ficou em silêncio, depois de 13 anos Deus aparece a Abrão e vai dizer para Abrão novamente, diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O poder não está no você, Abrão, você não é, a verdade é que você é fraco, você é imperfeito. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aqui é maduro, crescido. É isso que Deus está procurando, maturidade espiritual. Que nós nos sejamos como crianças, que correm atrás de todo vento de doutrina, corre aqui, corre lá. Não! Cresçamos em tudo que é Cristo, em amor, diz a palavra de Deus. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso alvo, Cristo tem que ser para nós tudo em todos, Cristo é a nossa vida, irmãos, e quando esse Cristo maravilhoso se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, aleluia, glória a Deus, porque isso vai acontecer um dia, eu e você devemos almejar. Aonde estão os nossos olhos, irmãos? Olha 18:2. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição de Gomorra, ali apareceram aqueles anjos para Abrão. Lembre-se que um deles era o Senhor. Chama-se teofania. É a manifestação de Cristo antes da encarnação. Preste bem atenção. Levantou-lhe os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu. Mas ele levantou os olhos. Irmãos, nossos olhos precisam estar olhando para cima. Se você olhar para esse mundo, você vai ficar desesperado. Se você olhar para você, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para o Senhor, você vai ter descanso. Não naquilo que você fez, mas na obra que Cristo fez lá na cruz. A sua obra é perfeita, é eterna, é imutável. Olhou para cima.
Olha 22, irmãos. Olha o 22. Deus estava levando Abraão para onde? Para a revelação de Cristo. Porque Deus não tem nada para nós fora de Cristo, irmãos. E tudo que você procura para a sua vida, se não for em Cristo, através de Cristo e para Cristo, não tem sentido. Se pode ter um sentido religioso, mas não tem sentido espiritual ou realidade espiritual. Então ele pega, ele vai, e nós vemos lá o versículo 4, ele diz, ao terceiro dia, erguendo Abrão viu o lugar de longe. O que ele estava vendo? Aonde que Abrão estava indo, irmãos? Abrão viu de longe. E isso se pode ler em Gálatas, depois 3. Ele olhou de longe, irmãos, a cruz de Cristo. E ele vai discorrer aqui. E ele falou tremendamente, você não pode deixar a palavra de Deus cair em terra. Ao terceiro dia. Porque ao terceiro dia, irmãos, nosso Senhor ressuscitou. E ele vai dizer no 9, ele diz, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abrão um altar sobre e dispôs sobre a lenha. Mas eu queria ver o 14. Então ele diz assim, 13, tendo Abrão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre dos arbustos. Tomou Abrão o carneiro e ofereceu holocausto em lugar de seu filho. E Deus disse para ele, Abrão, Abrão, pare aí, Abrão. E ele chamou aquele lugar, Deus proverá. Todos os proventos de Deus para a minha vida, em todos os aspectos, só tem uma pessoa, irmão. É Cristo. E fora de Cristo, Deus não tem absolutamente nada para mim. Você não pode conhecer a Deus se não for através de Cristo. O que Deus faz, Deus manda você para Cristo. E Cristo, como foi lido hoje, Romanos 6, Ele nos crucifica juntamente com Ele. E fomos sepultados juntamente com Ele. E ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida. E Ele manda novamente para o seu Pai como filho. Ele pega um perdido nas trevas, desgraçado pecador e religioso. Se essa é a vontade de Deus, Ele manda para Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que o Pai manda a mim, jamais o lançarei fora. Você já foi mandado para Jesus? Pelo Pai? Você já nasceu de novo pela graça de Deus? Não estou perguntando se você frequenta uma igreja evangélica, católica, seja qual for. Nós vivemos num mundo religioso, onde a pergunta é essa, qual a sua igreja? Quem é seu pastor? Esse é mundo religioso, irmãos. Isso vai desafiar você e a mim. Isso vai fazer você ser perseguido. Nunca se esqueça que todos aqueles que são de Cristo e têm Cristo como centro, sempre vão ser perseguidos pelos religiosos. E Jesus foi, os discípulos foram, e Pedro Saulo era um religioso, perseguiu a Jesus. E perseguiu quem? Os próprios cristãos. Até Deus, pela sua imensurável graça, derrubar ele do cavalo e tornar ele cego. Agora é um cego que vê. Antes aquele que via não via. Mas agora esse cego vê. O que ele vê? Quem és tu, Senhor? E Jesus vai dizer, eu sou aquele que tu persegues. Quem ele estava perseguindo? Os cristãos. Mas os cristãos é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus.
Então o religioso sempre vai perseguir, porque o religioso não gosta de coisas celestiais. O religioso ele gosta de coisas terrenas. O religioso gosta de espetáculo. 1 Coríntios 1 diz assim: os gregos procuram conhecimento, gostam de sabedoria teológica, muita teologia, intelectualismo. E os judeus procuram sinais, eles vão atrás de sinais. E quando perguntaram para Jesus, que sinal o Senhor nos dá? Eu dou o sinal de Jonas. 3 dias dentro do peixe, depois ressuscitou. O que ele estava falando? O sinal de Deus é Cristo crucificado e ressurreto. Ele é o sinal de Deus. Para uma geração perdida, perversa, nas trevas, só tem uma luz. Essa luz chama-se Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Irmãos, é para cima. Vamos lá em Josué 24. É para cima. Esse olhar para cima, Deus diz para Josué: Josué, todo lugar que você colocar os pés é seu. Aí nós vamos pegar esse texto aí, a Bíblia você tem que ler à luz do Novo Testamento. Se você ficar no Velho Testamento, isso é um judaísmo. O que acontece hoje? Muito judaísmo. À luz do Novo Testamento, o que é a terra? O que é Canaã? É Canaã celestial? Não, irmãos, não existe Canaã celestial. Só existe Jerusalém celestial. O que é Canaã? São as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Ou, se você quiser, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é tão tremendo isso aí que nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso maior modelo, e as pessoas deixam a Bíblia. Jesus era simples. O que Jesus tinha? Era um carpinteiro, coitado, miserável. Ele é Deus, filho de Deus, e é Deus, e era um miserável. Afinal de contas, foi nascer onde? Numa manjedoura. Não, você é filho do rei, você tem que nascer lá no... Como chama lá em São Paulo? Tem um monte de coisa. Irmãos, muito acima do que nós pensamos é a vida cristã, a vida celestial. Nós estamos nivelando pelo terreno, pelo mundo. Não é, irmãos. A palavra de Deus é claríssima, amados irmãos. A todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Para quê? Para quê? Para você ser rico? Não. É para você ser rico de esperança. É para você ser conformado à imagem e semelhança de Jesus, para que a glória de Deus seja manifesta nesse mundo tenebroso. Como é que o Brasil vai ver, irmãos, mais de 50 milhões de evangélicos? Irmãos, é o país mais corrupto do mundo. Não confunda a religião com o novo nascimento. Não confunda. Quem nasceu de novo, nasceu do alto. Aquele que não nascer do alto, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus, que é um outro reino. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, é um outro reino. É um povo no meio de um povo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus diz, livros do maligno. Porque o maligno quer confundir você. Ele quer confundir a igreja. Ele quer colocar você com o mundo. E o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, procede do mundo. Não confunda, amados irmãos. É tempo de decisão. Não confunda. O povo de Deus é um povo que anda só. Ele anda só. Ainda no mundo não vê isso. Por quê? Porque nós estamos muito contaminados. Nós queremos andar como Elias disse para aquele povo, olha, até quando vocês vão cochear entre dois senhores, um pé cá, um pé lá? Até quando?
Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Deus é Baal, serve a Baal. Porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou Mamon, a riqueza, que é o foco, infelizmente, do mundo evangélico hoje. Nós estamos inseridos. O foco é a riqueza terrena, não é a riqueza celestial. Ajuntai para vós tesouros, que nem traça, nem ferrugem corroem. Riqueza celestial. O inimigo sabe mexer. Ele vai mexer na ambição, na cobiça. Ele sabe mexer. E infelizmente nós estamos aceitando. Não aceite, meus amados irmãos, nós estamos nessa corrida espiritual. Olha o que diz Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Irmãos, se nós queremos viver como crucificado, nós precisamos, irmãos, ter plena convicção que somos celestiais e que passamos pela cruz. E aquilo que foi lido em Romanos 6, aquilo deve ser uma realidade em nossas vidas. Isaías 45, 22, ele diz, olhai para mim. Irmãos, quantas vezes você viu alguém dizer, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Não, irmãos. Olhe para o Senhor. E olha que ele diz, e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você está olhando para quem no seu casamento? Está olhando para quem na educação dos seus filhos? Está olhando para quem na Assembleia? Irmãos, nosso olhar tem que ser único, tem que ser olhar de pomba, tem que ser olhar simples, para que eu e você não desviemos da pureza e simplicidade que há em Cristo Jesus. Senão nós vamos ser contaminados. A igreja é Cristo, e sem Cristo não existe igreja. Quando você fala da igreja verdadeira, a igreja única, é Cristo. Mas a palavra de Deus também diz, João capítulo 1, 29, todo mundo conhece. Quando João vê Jesus, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira... Este é o Cordeiro de Deus que vai fazer você rico. E vai mesmo. Rico de esperança, rico de fé, rico de graça, rico de misericórdia, rico das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Oh, meu amado irmão, não mude aquilo que a palavra de Deus não diz. Tendo que comer e vestir, estejais contente, diz a palavra de Deus. E se Deus deu mais para você, reparta. Reparta. E ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro de Deus? João capítulo 3. Olha lá. Ele vai dizer no João no capítulo 3 sobre o novo nascimento. E ele vai dizer a partir do versículo 12. Olha assim, ó. Ele diz assim, se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Porque as coisas celestiais se discernem espiritualmente. Chama-se revelação. O que é revelação? Essa bagunça que é feita hoje, Deus está me revelando, Deus está revelando que você vai ficar rico, que Deus vai curar você. É isso, irmãos? Você precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia. O povo de Deus é o povo que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da Bíblia. Revelação é uma abertura que Deus dá, celestial, para que as realidades celestiais sejam para nós reais na nossa vida. É celestial, irmãos. É dentro do propósito, da vontade, da autoridade de Deus. Fora disso, toda a sua revelação é falha, é mundana, é carnal. Toda revelação que não leva eu e você para Cristo e amar Cristo, não é de Deus.
Preste bem atenção como nós estamos vivendo. E ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem também seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A cruz. Todo olhar de Deus para o Velho Testamento, ele está falando de uma obra que é Cristo crucificado e ressurreto. Deus não tem nada para mim e para você, a não ser Cristo crucificado e ressurreto. Toda a Bíblia vai falar de Cristo. Vai falar do sacerdote, vai falar da igreja. Toda a Bíblia vai falar do reino dos céus. Deus não está preocupado, irmãos. Deus não está voltado para você como terreno. Deus preocupa, Deus cuida, Deus zela, Deus tem providência, tem tudo para vivermos nesse mundo que jaz no maligno. Mas não é essa a prioridade de Deus para a minha vida e sua. Isso daí Deus dá enquanto dorme. Eu e você devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que é acrescentado? O que não é principal? Se Cristo é principal, o resto Ele acrescenta. O que nós buscamos? Aquilo que Ele acrescenta, que não é o principal. Por isso vivemos angustiados, preocupados, ansiosos, porque o nosso coração fica dividido. Deus procura um povo, irmãos, que tenha um coração único, voltado para Ele, para a glória dEle, muito acima de tudo. Sempre acima de tudo, irmãos. Olha Efésios 2. Naquela cruz, nós fomos incluídos na sua morte. Talvez seja uma das coisas mais difíceis do povo de Deus entender, é que Jesus não só morreu pelos meus pecados. Isso é verdade, graças a Deus, maravilhoso. Mas esse é o começo de uma grande história. O novo nascimento é o início. Jesus naquela cruz não só morreu pelos meus pecados, Ele me levou a morrer juntamente com Ele, irmãos. Nós fomos crucificados com Cristo e o nosso velho homem já foi crucificado com Ele. Se você vive na prática do pecado, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Viver na prática de pecado, você viver no pecado, andar no pecado, andar no pecado, andar no pecado e não ter nenhum arrependimento. Mas isso é duro, né? Pregar hoje para a cristandade é difícil. Por quê? Porque nós devemos falar coisas boas. E não tem coisas boas, irmãos. A única coisa que Deus tem é boas novas. As boas novas é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E fora de Cristo não tem coisas boas. Quem é que pode me salvar? Quem é que morreu e me perdoou naquela cruz? Quem é que me incluiu naquela cruz? Quem é que venceu o mundo, o pecado, o diabo, a carne? Quem é que venceu a morte? Quem é que me deu a eternidade? Quem é que me deu com a filiação? Jesus Cristo. Todo o nosso bem-estar nesse mundo, ele resume nós estarmos em Cristo e Cristo em nós, esperança da glória. Fora disso, irmãos, nós corremos atrás da religião. Olha, mas Deus, Efésios 2, 4. Mas Deus sendo rico, depois você vai ver onde nós estamos. Tem que ler do versículo 1 ao 3. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quem Ele amou? Indigno como eu e você. Pecador. Condenado. Escravo do pecado. Sobre a condenação de Deus. Foi isso que Deus amou. E o que Deus fez? Quando Ele foi levantado, Ele atraiu eu e você. Atraiu o quê? Pessoas boas, dignas, com moral boa, que guardam a lei? Não. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas quando Ele foi levantado, atrairei todos a mim mesmo. E olha o que Ele fez lá.
E estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que Deus nos colocou, irmão? Deus nos colocou muito acima de tudo. E acima de nós mesmos. Acima das nossas preferências, acima da nossa vontade, acima do que nós pensamos, acima daquilo que nós somos, acima de tudo, Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Unidos a Cristo, nós podemos ficar assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por que assentado? Descansando na suficiência plena da sua graça, da sua misericórdia e do seu sacerdócio, nessa vida que nós vivemos aqui. Descansando. A sua dor nunca vai ser maior do que a dor que Cristo passou na cruz, porque Ele te ama. As suas decepções nunca vai ser maior daquilo que Jesus passou lá na cruz. Nada na nossa vida pode ser maior. Deus nos chamou a ter uma vida elevada, uma vida por alto. A nossa terra não é aqui, nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. E nós aguardamos a vinda do nosso Senhor e ganharmos um corpo ressurreto para estarmos eternamente com Ele face a face. E na nossa testa está escrito o nome de Jesus Cristo, aleluia. Quem que nós estamos esperando, irmãos? Acomodados com essa vida? Muito acima de tudo. É viver uma vida de ressurreto em Cristo Jesus. No poder da ressurreição de Cristo, Paulo pode dizer, irmãos, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ah, irmãos, nós podemos falar isso? Como é que nós tratamos o nosso cônjuge? Como é que nós tratamos nossos filhos? Como é que tratamos nossa nora, genro, seja quem for? Como é que nós tratamos nossos irmãos? Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nunca tira Cristo da sua frente. Primeiro nós precisamos perguntar, estamos real, honestamente decididos a ser separados de tudo? Você quer ser separado de tudo? Até daquilo que você gosta, mas não agrada ao nosso Senhor? Nós estamos realmente querendo ter uma vida parecida com Jesus? Nós realmente queremos levar a cruz e passar a vergonha por causa da cruz de Cristo? Nós queremos. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz dia a dia e me siga. Irmãos, isso daqui é tudo loucura para aquele que se perde. Mas para nós é o poder de Deus, é a palavra da cruz. O irmão leu lá, 1 Coríntios 2:2. Paulo diante daquela igreja, que é do Senhor de Corinto, com toda aquela bagunça, achando que os dons estão acima de Cristo, divisão, inveja, partidarismo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outro dizendo eu sou de Cristo, não está dizendo nós somos de Cristo, não, ele está dizendo eu sou de Cristo, uma divisão total. Ele vai dizer, olha, coloquem a cruz no meio. E eu decidi saber nada entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Ele é o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres da cruz. A cruz tem dois lados, o negativo e o positivo. Do mesmo modo, a palavra de Deus tem dois lados, o negativo e o positivo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é como espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e discernir, julgar as intenções do nosso coração. Irmãos, de um lado Deus corta, do outro lado Deus forma. Deus corta o que não é de Cristo e forma aquilo que é de Cristo em nossas vidas. Mas precisa a operação da palavra de Deus, operação da cruz na nossa vida. É necessário. Quanta coisa há em nós que não confere com Cristo. Por isso a palavra de Deus vai dizer, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Mas, meu amado irmão, você não sente que parece que está demorando? Nós estudamos outro dia aí, 1 Coríntios 13, no dia dos casais, depois falamos, acho que num domingo. Irmãos, eu fiquei meio deprimido quando estava estudando 1 Coríntios 13. À luz da palavra de Deus, irmãos. Se não levar eu você aos pés de Jesus, Senhor, isso aqui é impossível, Senhor. Eu estou querendo viver uma vida sem Cristo. Há uma necessidade de nós enxergarmos a nossa maior necessidade. E a nossa maior necessidade não é ter coisas, irmão. Não é comprar coisas. Tudo isso você pode fazer, mas isso não é. Nunca vai preencher o vazio do coração, a não ser a nossa maior necessidade. O pão da vida, a água da vida, o bom pastor, a porta, a ressurreição e a vida. Ele é Cristo, e fora de Cristo, irmãos, nós vamos viver eternamente na necessidade das coisas do mundo. A nossa maior necessidade é o próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Ele acrescenta a nós dia a dia, muito mais acima que tudo, meus amados irmãos, muito mais acima, uma vida mais elevada, acima de coisas terrenas, circunstâncias mundana. O Espírito de Deus habita em nós, Deus deixou o seu Espírito. A palavra de Deus diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Vai descansar quanto? Quando há terror noturno, quando há guerras para lá, é pestilência para cá, é doença para cá, enfermidade para lá. Ele descansa à sombra do Onipotente. Porque Deus é suficiente para consolar, para guardar, para erguer, para levantar. Oh, meu amado irmãos, nós precisamos ter uma vida no altar do Senhor, no Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, e entrarmos e dizer, Pai, Paizinho, ter uma vida de intimidade com Deus, amados irmãos. Não é intimidade com religião, com denominação, é intimidade com Ele. Está o vivo e novo caminho, o sangue de Jesus é para eu e você entrarmos. Oh, a palavra de Deus é tão tremenda, irmãos, tantas coisas. Nele temos tesouros escondidos, riquezas encobertas, todas. Mas a prova é Deus a revelar aos pequeninos. Deus aprova Ele revelar-nos a sua glória, o seu mistério. E qual o seu mistério? Irmãos, preste bem atenção. O mistério de Deus é Cristo, mas o mistério de Cristo é a igreja, é você. E eu e você estamos escondidos em Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da glória, irmãos. É esperança sobre toda desesperança. É esperança sobre toda a sua dor. É esperança sobre toda a sua dificuldade. É esperança sobre toda a sua circunstância. Há um Deus que governa a sua igreja. Ele está sentado no trono de Deus. Ele é o sumo sacerdote. E Ele intercede por mim e por você. Chegue ao trono da graça de Deus. Ah, irmãos, uma vida muito acima daquilo que nós estamos vivendo. Uma vida mais elevada. O salmista sabia disso. Senhor, ele disse, Senhor, eleva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Oh, meu amado irmãos, nós vivemos uma vida rasteira. Nós contentamos com migalhas. E Deus convida a sentar à sua mesa. E quem é o nosso pão? É o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele que nos alimenta. Ele é o nosso alimento. E nós vivemos uma vida tão rasa. Por isso não há adoração, não há consagração, não há prazer na palavra de Deus, não há prazer em orar, não há prazer em congregar. Uma vida rasa. Deus nos chamou para viver uma vida elevada. Não confunda com a prosperidade diabólica que é pregada. Nós estamos falando de vida espiritual. Nós estamos falando de realidade do céu na terra. Nós estamos falando da glória de Deus se manifestando no meio do seu povo.
Não são coisas, irmãos, é uma pessoa. É expressão de Cristo, adoração a Cristo, redenção a Cristo, submissão a Cristo, obediência a Cristo. Coisa que é difícil hoje. A palavra de Deus é tão clara, diz: aquele que diz que me ama, ele deve o quê? Aquele que diz que me ama, ele me obedece. Fala que Deus ama a Deus, mas não obedece. Muito acima de tudo, irmão, tudo se centra em Cristo, tudo olha para Cristo. Tudo nele encontra o seu sentido, o seu propósito, a sua provisão, o seu descanso. Se a sua vida não tem propósito, se a sua vida, irmãos, não tem sentido, se a sua vida não tem provisão, se a sua vida não tem descanso, você está olhando para a pessoa errada. Olhe para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, tudo muda, irmãos. E a Bíblia é claríssima. Diz que nós devemos olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é um sistema, irmãos. Não é uma entidade religiosa. É uma pessoa. A igreja de Cristo é Cristo, irmãos. E o que está fora de Cristo não é dele. Por isso que há tanta confusão. Mas o Evangelho, irmãos, ele é escândalo, inclusive para os religiosos. E sempre foi, e vai continuar sendo. Porque o Evangelho é o poder de Deus, não é o poder do homem. Quem opera é Deus, a glória é de Deus. Agora eu pergunto para você, meu irmão. Arruinado, pobreza espiritual. Você sabe por que é isso, irmão? Porque onde Jesus está? Onde Jesus está? Onde há pobreza espiritual, vida medíocre espiritual, onde há vida arruinada, preste bem atenção, lá Jesus não está. Só se ele for convidado, senão ele não está. Onde não se ouve a sua voz, onde nem se percebe o seu olhar e a sua presença, onde não é atendido nem amado, onde ele não encontra acolhida. O caminho que o cristão deve seguir é ele, por meio dele, para a glória dele e nada mais. Ponto. O que sair daí é do homem, não é de Deus. Muitas pessoas estão dispostas até suportar a cruz. Quase nenhuma a sua infâmia. Por quê? Porque você vai ser perseguido aonde você frequenta. Você é perseguido pela sociedade. Você vai ser perseguido em todos os aspectos. Por quê? Porque você é o oposto da sociedade, você é o oposto da religiosidade. A cristandade está procurando gente parecida com o mundo. E Cristo está procurando a igreja parecida com ele. Por isso, amados irmãos, para vergonha nossa, não pode dizer de nós que nós viramos o mundo de cabeça para baixo. Não. Muito pelo contrário. A igreja tornou-se mundana, carnal, religiosa. E Cristo está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém não me ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Oh, irmãos, que vida nós temos levado? O que é Cristo para nós? Um curandeiro, um profeta, um filósofo que fala coisas bonitas. O que é Cristo para nós? Um louvorzão? Vamos fazer um louvorzão? Vamos fazer um show gospel? O que é Cristo para nós? Você sabia que na igreja do Novo Testamento não havia nada disso?
Eu não estou dizendo que sou errado, um louvor, não estou dizendo isso. Só dizendo que o tipo hoje, o que eles tinham? Eles amavam, obedeciam e adoravam Cristo. Cristo era recebido, Cristo era ouvido, Cristo era servido, Cristo era adorado, Cristo era amado. Irmãos, não existe vida do crucificado se primeiro você não nascer de novo. E por favor, nascer de novo não é nascer de uma religião, nem de um pastor, e nem de uma igreja. É nascer do alto, porque as coisas de Deus não são terrenas, as coisas de Deus são celestiais. Tudo que Deus move através do céu e coisas celestiais, dentro do propósito, da vontade, da mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, ir aos pés de Jesus e nos colocar diante dele. Senhor, essa vidinha, eu não quero não. E Jesus vai perguntar para você, meu filho, está preparado para pagar o preço? Isso que nós vamos estudar, a vida do crucificado. Você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço de não perder tempo em coisas que não edificam? Estou me incluindo. Você quer pagar o preço de se apegar a coisas terrenas, não coisas celestiais? Se quer pagar o preço de ser separado? Irmãos, quando a cruz opera na minha vida e na sua vida, a separação começa. Luz e trevas. O que é carnal, o que é espiritual. O que é terreno e o que é celestial. Na tua luz, eu vejo a luz. Você quer conhecer Cristo? O Deus da graça. O único pelo Espírito Santo de Deus pode revelar Cristo. Você quer conhecer você? Se você é uma boa pessoa? Se a luz de Deus resplandecer em nossos corações, irmãos, nós vamos ficar impressionados de ver quem nós somos. Porque Deus vê o íntimo e a intenção do coração. O mundo vê o exterior, Deus vê o interior. Lloyd Jones, falecido, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele diz, se nós tivéssemos a realidade de Cristo em nossas vidas, e a visão celestial, e o andar de acordo com aquilo que é do céu e não da terra, e tivéssemos plena convicção do amor de Deus, nós, irmãos, iam ficar impressionados das pessoas nos tratarem bem. Você entendeu isso, irmão? Mas o outro irmão querido, um indiano, cristão, ele disse, nós deveríamos beijar as mãos e os pés daqueles que nos ofendem. Porque Deus usa eles para mostrar quem eu sou, mas também usa eles para mostrar que eu sou o Deus da graça e da misericórdia, que há remédio para mim e para você. Deus só tem um remédio. Você vai em qualquer médico, você tem um monte de remédio, tem um monte de doença. A doença do homem chama-se pecado. E para o pecado só tem um remédio: a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, pela sua imensa misericórdia, fale nos nossos corações, irmãos. Que necessidade, que época nós estamos vivendo, irmãos. Não distraia de Cristo. Não vá atrás de coisas. Busque o Senhor. A irmãzinha leu, buscar-me-eis e achareis, quando buscardes de todo
o vosso coração. Meus braços não estão encolhidos, meus ouvidos não estão tapados, mas o pecado que há no meio de vós. E o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Adão e Eva prostituíram, roubaram, fizeram falcatrua, foram corruptos, mentirosos. Foram? Não. E por que eles pecaram então? Qual é o pecado? A Bíblia diz que o pecado é não crer em Jesus Cristo. Eles não creram na palavra de Deus, que é o verbo, é o logos. Eles não creram. Isso é pecado. Não crer na palavra de Deus. Não crer em Jesus é pecado. Que Deus, pela sua misericórdia, irmãos, pela sua imensa graça, esteja visitando a minha vida e a sua vida. Visitando poderosamente. Você quer que Ele visite? Se você quer que se visite, tem que chamar a vigilância sanitária. O que a vigilância sanitária faz? Ele entra na sua clínica e fica vendo tudo aquilo que não presta. Jesus, pela sua imensurável graça, irmãos, Ele nos visita, restaurando, libertando, curando, edificando, consolando as nossas vidas. Que Deus, pela sua imensurável graça, continue nos abençoando com a bênção que é Cristo. Quantas vezes fala para a pessoa assim, Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Está errado? Não. Mas o que você está falando? Deus tem alguma bênção para mim e para você que seja edificante sem ser Cristo? Tem? Não. Tudo que Deus tem, está em Cristo. Então, quando se fala Deus te abençoe, se fala assim, Deus te abençoe em Cristo. Porque fora de Cristo, você pode ter um monte de coisas, mas não ter uma vida acima de tudo. Essa é a vida que Deus nos chamou. Uma vida acima das circunstâncias, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.